Olá, meu nome é Geraldo Santos Oliveira, meu orientador foi o professor Darlan Alexandria Fernandes. O projeto se chama Sistema Fotovoltaico Compensador de Tensão Integrados, enquanto o plano de trabalho tem o nome de Modulação do Inversor de Tensão 9 Chaves integrado ao sistema fotovoltaico. Os objetivos de desenvolvimento sustentável que podem ser notados no plano de trabalho são os de número 7 e 13, como destacados na imagem. A principal motivação para esse trabalho foi a necessidade de diversificação da matriz energética brasileira, que ainda é muito dependente de fontes não renováveis e poluentes, como petróleo, gás natural e carvão. Todas essas envolvem alta emissão de gás carbônico, que é um dos maiores responsáveis pelo efeito estufa, acarretando assim em mudanças climáticas indesejadas. Nesse contexto, o uso de energias limpas, como energia fotovoltaica, é fundamental. Além disso, analisar a eficiência na rede elétrica é importante, porque, por meio dos índices de qualidade de energia, pode-se fazer com que as cargas que serão alimentadas por essa rede tenham uma vida útil mais duradoura. Pensando nisso, foi montada uma estrutura que pudesse injetar potência ativa na rede e que protegesse as cargas sensíveis de variações curtas de tensão, como mostrado na figura 1. Essa estrutura é formada por uma planta fotovoltaica PV e um restaurador dinâmico de tensão, DVR. No entanto, em caso de afundamento ou falta no ponto comum de conexão, o PCC, o sistema apresenta limitações. Nesse cenário, o DVR pode não ser capaz de restaurar a tensão nominal, por causa da energia finita no capacitor de barramento, e a PV pode não injetar a potência ativa necessária. Por isso, foi proposta uma configuração equivalente que elimine tais limitações. Perceba que nessa configuração inicial existe um dispositivo em comum ao PV e ao DVR, que é o VSI, chamado de inversor de fonte de tensão, responsável por fazer a conversão CC-CA. Nos sistemas trifásicos, normalmente, essa estrutura possui 6 chaves. Nesse esquema, são totalizadas 12 chaves, pois existem 2 inversores. Na configuração proposta, ilustrada na figura número 2, seria utilizada apenas uma estrutura de inversor com 9 chaves, tornando assim um sistema integrado. Logo, o principal objetivo foi otimizar o uso do inversor de 9 chaves dentro do sistema fotovoltaico. Para isso, foi necessário o estudo da estrutura do inversor de 9 chaves, o NSI, que se deu em 3 etapas distintas, como mostradas no slide. A primeira delas foi o princípio da operação do NSI. Perceba que ao compartilhar as chaves do meio, de número 4, 5 e 6, são gerados dois conjuntos de saída, o superior ABC e o inferior XYZ. Os estados que as chaves do inversor de 9 chaves vão assumir dependem da análise do braço do inversor. Por exemplo, as chaves de número 1, 4 e 7 darão origem às extensões de saída VAN e VXN. Como temos 3 chaves, teremos 2 elevado a 3 possibilidades, ou seja, um total de 8. Todas elas estão ilustradas na tabela de número 1. Existe um caso proibido, que é quando as chaves 1, 4 e 7 estão fechadas. Isso indicaria um caso de curto-circuito no barramento CC. Ele deve ser extremamente evitado, pois causaria um dano à estrutura. Na tabela número 2, estão ilustrados os estados que são admitidos para um braço de NSI. Em seguida, foi feita uma analogia ao sistema integrado, onde o conjunto das saídas superior ABC é referente a PV, enquanto o conjunto inferior XYZ ao DVR. Assim, essa configuração pode operar em 3 modos distintos, como ilustrados nas figuras de número 4, 5 e 6. No modo normal, é necessário que a tensão seja nominal, ou seja, 1 PU. Logo, o DVR não deve injetar tensão. Para que isso ocorra, as chaves 7, 8 e 9 devem estar sempre fechadas. A planta fotovoltaica funciona normalmente. O modo falta ocorre quando não houver injeção de potência. Logo, a PV fica inativa, ou seja, as chaves 1, 2 e 3 devem conduzir. Nele, o DVR deve estar injetando potência máxima. Por fim, o modo afundamento ocorre quando as chaves forem comandadas por modulação. Dessa forma, DVR e PV devem funcionar ao mesmo tempo, ocorrendo assim um fluxo de potência ativa em direção à rede e à carga, simultaneamente. A tabela número 3 sintetiza o esquema de operação de cada um desses modos. Por fim, a estratégia de modulação. Vimos que existe um caso proibido, que é quando há um curto-circuito no barramento CC. Para que ele seja evitado, é necessário que seja aplicada a modulação descontínua de 120 graus. Ela vai garantir que a tensão de saída seja a tensão da saída superior esteja sempre acima da tensão da saída inferior, ou seja, a tensão da PV deve sempre estar acima da tensão de referência do DVR. Além disso, essa modulação contará com o auxílio de uma portadora triangular para garantir que essa condição seja atendida. Logo, ao aplicar tal modulação, serão gerados sinais de referências modificados descontínuos de 120 graus. Esses sim serão utilizados como sinais de referência para a modulação do NSI. A obtenção desses sinais será dada pela soma dos sinais de offset aos sinais de referência, ou seja, as equações 1 e 3 serão somadas, bem como as equações 2 e 4. Essa soma gera os sinais mostrados pelas equações de número 5 e 6,
que serão os sinais de referência modificados para PV e DVR, respectivamente. Por fim, tais sinais comparados com o sinal de portadora triangular. Por fim, tais sinais modificados serão comparados com o sinal de portadora triangular. Essas comparações serão feitas da forma apresentada na tabela número 4. Depois da comparação ser realizada, obtém-se os sinais de gatilhos por meio das relações mostradas na tabela número 5. Sabendo dessa informação, os sinais de referência PV e DVR sofrerão ajustes de acordo com o modo a ser operado, como ilustrado na tabela número 6. Assim, implementou-se uma plataforma de simulação no Simulink, mostrada aqui na figura de número 7. Por meio dela, obtive os seguintes resultados. Nesse modo, que é o normal, o primeiro deles, não há tensão injetada, pois o DVR não está funcionando, como é possível observar na figura número 9. Além disso, a tensão na carga é a mesma que a tensão da rede. Ainda nesse modo, a corrente da carga está sempre no seu valor máximo, uma vez que o PV está injetando potência máxima na rede. No modo falta, a planta fotovoltaica é acionada para compensar a falta que a carga sofre. Perceba que o sistema funciona de forma quase que imediata ao momento da falta, que ocorre no instante de 0,1 segundos. Desse modo, não existe corrente injetada porque não há injeção de potência, como ilustrado na figura de número 18. E mesmo com a falta, a corrente na carga, como mostrado na figura número 19, quase não sofre alteração, indicando assim um bom funcionamento do sistema. Por fim, no modo 3, que é o de afundamento, ocorre um afundamento simétrico. Isso significa que a tensão nominal passou de 1 PU para 0,5 PU. Observe que, nesse modo, o sistema, assim que nota a queda de tensão, restaura o valor da mesma. Ainda no modo de afundamento, a corrente injetada sofre uma diminuição. Isso ocorre porque a energia produzida pela planta fotovoltaica deverá ser dividida tanto para a injeção de corrente quanto para a restauração de carga. Por fim, para validar as simulações de forma numérica, foi obtida a distorção de taxa harmônica, THD, que é um parâmetro relacionado à qualidade do sinal. Quanto menor o índice THD, melhor a qualidade desse sinal. Na tabela, percebe-se baixos índices de THD, indicando assim uma alta qualidade energética para esse sistema integrado. Além disso, analisando os valores de corrente e tensão nos diferentes modos de operação, percebe-se uma baixa variação entre eles, indicativo este de que o sistema integrado funcionou de forma bem satisfatória. Podemos, assim, concluir que o sistema DVR-PV integrado com o inversor de 9 chaves é capaz de produzir energia de alta qualidade, bem como é capaz também de otimizar o funcionamento do sistema nos diferentes modos de operação. Obrigado pela atenção.